Oi, professor, tudo bom? Oi, Queria Tatiana. agradecer a sua presença. Estamos aqui no 10º Congresso Nacional de Arquivologia, que está acontecendo na Bahia, em Salvador, e eu fui convidada pelo Alex Holanda, que é o coordenador dessa mesa, né, desse evento paralelo, que vai falar de inteligência artificial. Como colega, ele me pediu ajuda, né, para desenvolver aqui as atividades, e é claro que você tinha que estar participando nessa mesa, porque para mim, desde que a gente se conheceu, eu já vou falar rapidinho, gente, da nossa desenvoltura aqui, mas quando a gente se conheceu, Santarém para mim virou uma referência para falar de inteligência artificial, né? Eu estou fazendo agora um mestrado lá na Unesp e tive uma disciplina com o professor, né, de inteligência artificial, e desde então ele já despertou muita curiosidade aqui na minha cabeça, já estamos produzindo algumas coisas juntos, e toda vez que falam de inteligência artificial, eu pergunto, cadê o Santarém nesse meio, né? Por que ele não está aqui participando? Cadê ele? Vamos começar a trazer mais gente, o pessoal aí da arquivologia, o professor Santarém, para o nosso meio também um pouco, né? Porque eu acho que a gente está precisando, já que esse movimento está sendo muito grande, né, agora. Bom, professor, obrigada por estar aqui com a gente. É um grande prazer para mim. Sempre estar conversando com você é um prazer, é sempre muito gostoso. A gente, né, troca muitas figurinhas, né? Você instiga demais, né, a minha vontade de estudar cada vez mais, né? Principalmente essa área de inteligência artificial. E você tem um know-how muito grande. Então, em nome aqui de todos que estão assistindo, em nome da coordenação aqui do evento, eu queria agradecer a sua disponibilidade. E quer falar um pouquinho, professor? Quero. Eu que quero agradecer por toda essa apresentação aí, né? Já criou uma responsabilidade para mim, já fiquei com medo aqui até, né? Então, super agradeço, Tati, assim, o convite de poder participar, né? Eu não tenho formação em arquivologia, então, assim, já vou deixar claro isso, então, assim, posso falar um monte de besteira aí, né? Então, eu já tinha falado até com você sobre isso, né? Não tenho formação em arquivologia, nem bioteconomia, né? Na verdade, apesar de atuar lá na Unesp, no programa de pós da Unesp lá, com a ciência da informação, mas eu não tenho os conhecimentos de arquivo. Eu já tenho noções, né? Não tem como ser diferente, mas não tenho conhecimento de arquivo. Mas, assim, vou tentar responder as perguntas, enfim. Mas quer dizer que é super prazer estar aqui, super prazer participar. É muito bom mesmo. E eu fico feliz de estar cumprindo o papel aí de professor, de estar instigando realmente, porque é isso que a gente, como pesquisador, tem que fazer, né? Gerar perguntas todos os dias, criar possibilidades todos os dias. Eu fico feliz que a gente consiga fazer isso. Então, eu te agradeço de novo por participar, deixar você à vontade para fazer as perguntas, enfim, o que eu conseguir responder, eu respondo. Não, tranquilo, professor. Com certeza vai, professor. Com certeza vai colaborar muito. Eu vou, então, gente, compartilhar aqui os slides, tá? Com vocês. Vamos lá. Bom, como eu falei, né, o coordenador dessa mesa está sendo o Alex Pereira Holanda, do Arquivo Nacional. Alex, muito obrigada por esse convite. E quem está sendo relator dessa mesa está sendo o Sérgio Diniz, que é, inclusive, meu colega, formou comigo, maravilhoso, e sócio da minha empresa, né, sócio junto comigo da Meta. Então, Serginho, beijão para você também. Vou falar aqui, gente, só para vocês verem a fera que está aqui com a gente. Falei que nem o Faustão agora, né? Vocês vão ver aqui o currículo dele, olha só. Eu vou ler aqui para vocês. Olha aqui, ó. Professor doutor José Eduardo Santarém II, é livre docente em Informação e Tecnologia pela Universidade de São Paulo, a USP, 2020, pós-doutorando pela Faculdade de Engenharia da Computação da Western University, do Canadá, 2018, doutor e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Marília, São Paulo, lá que a gente se conheceu, professor doutor no Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, da USP, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação
da Unesp, Marília, na linha de Informação e Tecnologia, bolsista de Produtividade e Pesquisa PQ2, ou CNPq, membro da diretoria executiva da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, ANCIB, coordenador do GT8, Informação e Tecnologia da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, ANCIB 2016-2021, atua na linha de pesquisa Ambientes Digitais, Tecnologias Aplicadas à Informação e Comunicação, com ênfase em web semântica, linked data, big data, aprendizado de máquina, machine learning, dados abertos e acervos digitais. Líder do NILSDA que fala? Ou NILSDA. Núcleo de Estudos em Web Semântica e Dados Abertos, recebeu o prêmio de melhor tese pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, ANCIB, no ano de 2011, parabéns, e recebeu também menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese 2011, Ciências Sociais Aplicadas, parabéns de novo. Tá vendo, gente? A gente vai conversar, né? Olha a responsabilidade, minha boca chegou a ficar seca aqui, depois de ler esse currículo todo. Então, vamos lá, vamos às perguntas. Sem mais delongas, vamos às perguntas. Então, professor, a primeira pergunta vai ter uma temática de interseção entre web semântica e diplomática arquivística. Né, eu vou te dar um contexto aqui sobre a parte mais arquivística, e aí a gente passa para a pergunta. Né, a diplomática arquivística é uma disciplina que se concentra na análise formal dos documentos para garantir sua autenticidade e confiabilidade, especialmente em contextos jurídicos e históricos. Com a transição, né, do físico, né, do papel, do documento ali físico para o ambiente digital, para o documento digital, a complexidade dos metadados e a necessidade de validar a autenticidade dos documentos se intensificaram. A web semântica, ao utilizar ontologias e redes de dados, permite que os sistemas compreendam melhor o contexto e as relações dos dados. Isso abre novas possibilidades para a automação da verificação de autenticidade em documentos arquivísticos digitais. E aí vem a pergunta para você. Como que o senhor enxerga o uso de ontologias e redes semânticas para automatizar a verificação da autenticidade de documentos arquivísticos digitais, considerando as complexas relações entre metadados, contexto e significado dos registros? Legal, ótima pergunta. Então, de novo, queria agradecer por estar participando aqui, né? Assim, agradecer ao pessoal da arquivologia de estar participando, enfim, espero que eu consiga contribuir, então vou tentar responder relacionado a isso. Essa pergunta tem a ver com web semântica, né, e assim, só para as pessoas saberem, eu trabalhei com web semântica desde o meu mestrado, então foram praticamente 20 anos, né, trabalhando com web semântica, e agora nos últimos 4 ou 5 anos, né, depois que eu fui para o Canadá, tal, que eu voltei, mudei um pouquinho meu direcionamento de pesquisa de web semântica para a linha de inteligência artificial, para a linha de análise de dados, tal, que é o que eu tenho trabalhado. Então, aí a pergunta vai um pouco na linha de web semântica, né? Eu vou tentar responder nesse contexto. Bom, é uma ótima pergunta, né? E eu queria primeiro deixar clara essa questão da autenticidade e confiabilidade. Então, assim, essas são coisas, né, que do ponto de vista digital, elas já estão completamente resolvidas, né? Então, assim, hoje em dia, né, a gente tem uma estrutura de criptografia, de assinatura digital, de certificado digital, né, que na verdade, funciona para esse propósito também. Então, a gente tem, por exemplo, a Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, né, SCP Brasil, né, que as empresas já usam. Então, se você for pegar, por exemplo, toda transação que acontece na Receita Federal, por exemplo, com a emissão de nota de empresa ou qualquer coisa assim, já se usa o ICP Brasil. A gente vai assinar um documento, a gente usa o ICP Brasil. Então, assim, tem a estrutura digital. Então, essa questão da autenticidade e confiabilidade, ela está resolvida do ponto de vista tecnológico com a implementação da chave, dessa estrutura de criptografia. Então, esse é um ponto, né, que a gente pode dizer assim, ó, isso não há necessidade de a gente pensar além disso. Ponto. Agora, há outras possibilidades. Então, não dá para usar, porque você vai pegar um arquivo, por exemplo, o custo disso, ou usar o certificado digital não é exatamente o que a gente gostaria, então dá para pensar em outras coisas. Mas essa é uma solução, por exemplo, que já resolveria. Além disso, né, o que a gente pode pensar?
Tem várias coisas para se pensar. Eu posso pensar, por exemplo, em pensar em garantir a autenticidade e confiabilidade, se a gente for para uma outra linha, pensar em blockchain, por exemplo. Então, seria uma solução. Então, a gente pode pensar em outras coisas. A gente não quer usar isso, né? Então vamos pensar do ponto de vista de web semântica. Tá. Na web semântica, dá para a gente pensar em coisas, por exemplo, na questão de validação, por exemplo. A gente pode usar as redes semânticas, né, para fazer essas questões de gerar consistência, gerar autenticidade. Então, assim, a web semântica tem a condição de criar as redes e criar essas relações entre dados e criar o processo de interoperabilidade, né, de troca de dados para favorecer o processo de autenticidade e confiabilidade. Então, quando a gente pensa em web semântica, a gente pensa em quê? Nós conectados. Nós que se conectam, né, a partir de uma relação semântica, que é uma relação de significado. Então, essa relação de significado, ela pode dar para a gente um processo de interoperabilidade, né, entre dados que garanta um processo de autenticidade e confiabilidade, que talvez não seja a melhor maneira de fazer. Se a gente for pegar, por exemplo, o que eu estou falando de fazer essa rede e relacionar os dados entre elas, é a mesma coisa que o blockchain faz, que é ir colocando o dado em vários lugares para que esses dados entre eles se validem um entre o outro. Então, você pode pensar a mesma coisa quando a gente pensa, né, em fazer isso dentro de um modelo de web semântica, né, de uma rede semântica. Mas eu penso que essa questão está resolvida com a questão da nossa criptografia mesmo, usando ICP, esse tipo de coisa. Certo, professor. Vamos lá. A segunda tem a temática categorização semântica em arquivos de Big Data. No campo da arquivologia, professor, no campo da arquivologia enfrenta um crescimento exponencial no volume de documentos digitais que precisam ser organizados e acessados. Muitos documentos são produzidos aí diariamente. O conceito de Big Data já é amplamente aplicado em áreas de ciência da informação, mas quando aplicado à arquivística, a preocupação é manter o contexto e o significado dos documentos históricos ou institucionais. A categorização semântica usada em bases de dados acadêmicas poderia ser uma solução, mas existem desafios específicos na adaptação dessas técnicas para campos da arquivologia. Aí vem a pergunta. O senhor acredita que os modelos de categorização semântica utilizados em bases acadêmicas podem ser adaptados para preservar o contexto e significado dos arquivos? E quais seriam os principais desafios ao implementar essas técnicas? Bom, essa é uma pergunta um pouco mais difícil, né? Então, olha só, eu acho, sim, né, que as ontologias, as redes semânticas, elas podem capturar essa relação entre o documento. Né? Acho que ela pode preservar o contexto da produção, eu acho que as redes semânticas, elas podem enriquecer muito, né, o contexto de categorização. Eu acho que o fato delas associarem os dados, né, ampliar as possibilidades de categorização. Então, assim, eu acho que esse modelo, né, que a gente usa de categorização semântica, ela pode ser usada na arquivologia, ela pode ser usada, mas ela precisa melhorar. Mas tem várias coisas que precisam melhorar. Uma das coisas que eu penso é o seguinte: quando a gente vai fazer uma descrição, né, uma categorização, do ponto de vista da arquivologia, pelo que eu conheço, não é um trabalho tão simples. Tá? Então, assim, é um trabalho que exige, né, como a biblioteconomia faz também, como a arquivologia faz, né, o trabalho de descrição é um trabalho complexo, né, e que demanda vários elementos. Então, assim, a gente estava até tratando esses dias, né, Tati? O que a gente vai tratar de metadado no contexto de descrição, tá? A gente estava até conversando sobre isso, né? O que é importante, o que é obrigatório, o que não é, o que coloca, o que não coloca. Então, assim, essas discussões, né, quando você vai partir disso para um arquivo de verdade, os arquivos, eles podem ter sido conduzidos de forma diferente, né, com intenções diferentes, na verdade, né, então depende, tem as regras, mas além das regras, tem também o que pensa o arquivista na hora que está descrevendo aquilo lá, né, como que ele quer garantir que aquele arquivo mantenha a ideia do arquivo original, como que as pessoas, na hora que acessarem esse arquivo, como que elas devem entender esse arquivo, que é baseado na ideia que o arquivista tem de colocar o arquivo para que ele seja acessado. Então, tudo isso faz parte de contextos que são muito específicos. Né? Então, quando você trata de categorização semântica de um modo mais generalizado, é um pouco mais difícil de você conseguir esse tipo de relação. Então, assim, é possível, né, de categorizar dessa maneira? Do ponto de vista semântico, eu acho que é possível. Mas, assim, precisa de estudos para fazer isso.
Então, para quê? Para que a gente não caia num processo de fazer tudo a mesma coisa. Né? Senão vira entre aspas, um dumping core de arquivo. Assim. Eu acho que dá para pensar em coisas bem interessantes de fazer. E aí tem os desafios. Os desafios estão relacionados justamente a como fazer. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer, quando eu vou, e eu já participei de projetos com arquivo, então, você pega arquivo, por exemplo, que a descrição é péssima. Ou você pega arquivo que a descrição foi feita, tem lá, você vai achar lá, tem metadado incompleto, por exemplo. Ou então, né, você tem arquivo que é feito muito específico de alguma coisa, que é difícil você encontrar um outro que se relacione com ele, do ponto de vista de categorização mesmo. Então, assim, os desafios nascem em várias coisas. É claro que o papel de uma categorização semântica é justamente diminuir essas diferenças que existem, tentar aproximar. Não sei se isso seja uma solução para resolver, né, mas a categorização semântica ela pode ajudar o processo, ela pode contribuir com o processo. Eu penso que nesses processos, principalmente, né, a gente pode pensar, né, em relacionar a inteligência artificial nesse caso. Por quê? Porque ela pode implementar processos, né, que entenda pelo menos do padrão que você está encontrando ali, para verificar se esses padrões se combinam ou se não, ou se combinam, como que isso pode ser feito. Então, acho que assim, eu acho que é possível, né, mas demanda estudos para se fazer. Então, acho que isso é um caminho que pode ser trilhado, é um caminho que pode ser pensado. De repente, tirar essa função, por exemplo, de descrição arquivística, que é algo tão manual, e, de repente, passar para algo mais automatizado, claro que com alguém ali supervisionando as respostas, né? Mas, assim, automatizar mais Automatizar partes. Isso, para não ter essas diferenças, discrepâncias, né, entre as descrições e ficar, enfim, uma coisa mais padronizada e mais completa, né? Justamente. Certinho, vamos à próxima. Sobre preservação digital assistida por inteligência artificial no longo prazo. A preservação digital é um dos maiores desafios da arquivologia moderna. A obsolescência tecnológica, onde os formatos de arquivos e sistemas se tornam desatualizados, ameaça a integridade dos documentos arquivísticos a longo prazo. As técnicas de aprendizagem profundo, deep learning, e algoritmos de aprendizado automático podem criar sistemas que aprendem e se adaptam com o tempo. Olha que desafio. Potencialmente prolongando a preservação e acessibilidade desses documentos. Aí vem a pergunta. Como as técnicas de aprendizado profundo, deep learning, e algoritmos de aprendizado automático poderiam ser aplicados para criar sistemas autoevolutivos, gente, que viagem, que garantam a integridade e acessibilidade dos documentos arquivísticos por décadas ou até séculos? Você consegue visualizar isso? Sim, eu adorei a pergunta. Ótimo. Na verdade, podia estar invertido, podia eu estar perguntando para você, porque você que poderia estar respondendo isso. Eu tenho certeza que você podia estar respondendo isso. Vamos lá. Bom, primeira coisa é a seguinte, né? A primeira pergunta que a gente faz de IA propriamente, né? Que é a área que eu tenho atuado mais agora. E o que é IA, né? Então, assim, é importante a gente entender o contexto de IA. Sabe que tem tanta gente falando de IA, né, ultimamente, né? Tem tanto especialista de IA, né? Tem mais especialista de IA do que de qualquer outra coisa hoje em dia, né? Então, já estava numa mesa, né? Tava, cara, todo mundo falando de IA, né? E tava todo mundo falando, tal. Então, assim, a pessoa usou o chat GPT uma vez e ela já acha especialista em IA, né? E aí a gente estava conversando, tal. E aí eu comecei, ela abriu uma conversa sobre tamanho da estrutura de tokenização para você gerar uma generativa, como que ela responde, como que você faz a dispersão dos vetores, como que você quantiza para poder fazer a geração e ver se a memória é capaz de processar, tá? Então, assim, coisas que são um pouco mais técnicas, mas que elas são importantes para a resposta. Porque quando você pega uma generativa, né, e você mede a quantidade de termos de tokenização, você tem uma generativa que pode responder de um jeito ou de outra. Apesar de muitas vezes pessoas acharem que tem Gemini, ChatGPT e Copilot, né, de generativa, a gente tem hoje, né, milhares de generativas. Então, assim, a gente tem generativas que fazem muitas coisas, né? Então, assim, hoje em dia você consegue
por exemplo, encadear ou encadear conjuntos de ferramentas que respondem em conjunto, né? Eu posso colocar, por exemplo, fazer um chain, né, gerar um procedimento de resposta, onde eu vou automatizar a resposta baseada no que eu quero. Então, eu ponho alguém para perguntar no chat GPT, por exemplo, né, ele me pergunta, eu encadeio isso junto a outras coisas, pego dados de banco, faço um filtro sobre isso, junto esses dados, tokenizo, jogo isso numa ferramenta de IA e ela vai responder baseada no que eu quero. Então, assim, tem muitas possibilidades, sabe? Então, assim, as pessoas estão muito presas ainda na questão da IA, baseado ou na IA que a gente faz a preditiva, né, a indutiva, ou baseado nessa indutiva que a gente acaba tendo a generativa, mas muito sobre o uso especificamente do ChatGPT. A gente tem outras milhares de possibilidades de trabalhar com isso, outras milhares de possibilidades de entender como que a gente pode colocar isso no meio produtivo hoje em dia, né? Então, quando a gente faz experimentos, por exemplo, com um ChatGPT no conjunto de documentos, respondendo sobre isso, ou com um conjunto de dados, ou misturando isso, ou quando a gente integra um processo que parte de uma pergunta do ChatGPT, mas que passa por um banco de dados, passa por um conjunto de documentos, passa por tokeniza tudo isso e responde, né? Vai muito além do que as pessoas estão falando sobre IA, né? E o IA, na verdade, é muito simples, né? Na verdade, é uma capacidade tecnológica, né, de encontrar padrões em dados, e é isso que a gente faz, né? Inclusive padrões que nunca foram percebidos, né? E fazer o quê? Potencializar esses padrões. Pegar esses padrões e dizer, isso aqui é importante para tal contexto. Então, a IA é isso. A IA é um conjunto de ferramentas que busca padrões e potencializa esses padrões, mostrando para a gente que esses padrões existem. Então, o padrão pode ser um procedimento, o padrão pode ser um conjunto de técnicas, o padrão pode ser um acontecimento, um fato, enfim, pode ser coisas desse tipo. Bom, vamos responder a pergunta, né? Então, assim, eu entendo e penso que sim, né, sobre a sua pergunta. O IA pode gerar sistemas evolutivos, sim, né, que garantam integridade e acessibilidade, além da autenticidade, confiabilidade e tal, a documentos no longo prazo. Então, por que eu penso isso? Porque eu penso que toda tarefa que é feita por um humano e que ela é uma tarefa repetitiva, ela pode ser reproduzida por uma inteligência artificial. Então, toda tarefa básica que o humano faz, então penso assim, quando eu penso em gerar sistema autoevolutivo, o que é isso? Se eu for falar assim, eu estou numa sala de aula, vou falar para os alunos, vamos pensar no sistema evolutivo, o que é isso? É pegar um padrão que tem hoje, certo? Imaginar que esse padrão eu tenha que fazer um processo de conversão desse padrão sem perda, mas assim, garantindo que esse padrão vai continuar sendo um padrão aberto, que esse padrão ele vai virar um outro padrão mais para frente, que numa evolução, num processo, tal, e que isso possa manter a integridade desse documento por longo prazo. Quando eu penso que o ser humano é capaz de fazer isso, né, e como que o ser humano vai conseguir fazer, eu penso que uma máquina é capaz de fazer também, porque isso é um processo técnico, que ela pode ser repetido. Então, imagina o seguinte, que uma ferramenta de IA pode fazer isso sim. Ela pode, a cada a cada tempo, né, pensar em quais são os padrões atuais, pensar no modelo evolução de conversão desses documentos, né, e garantir a integridade desse documento antigo e documento novo. Então, assim, eu penso sim que IA pode fazer tudo isso. Eu acho que a gente tem muito por evoluir ainda sobre isso, né? Eu acho que as ferramentas podem fazer muitas coisas relacionadas a isso. Então, não só baseado no que a gente tem hoje em dia, do que a gente está enxergando aí de inteligência artificial, mas muitas outras coisas, né? Quando a gente olha para a inteligência artificial, o que a gente tem visto, né, é a ponta do iceberg. Se a gente começar a olhar para artigo, por exemplo, produzido, né, o que se faz com IA hoje em dia, tem muitas coisas interessantes, muitas coisas. Então, assim, é uma evolução que ainda está acontecendo, né, e agora chegando a gente. Né, agora que a gente vai começar a aplicar isso, então, na ciência da informação do modo geral, na arquivologia, então começar a pensar isso, começar a pensar, fazer diagnóstico, começar a pensar como que esses modelos mudam, começar a pensar como que isso pode ser aplicado. Então, aqui tem muitas perguntas de pesquisa, entre aspas, para a gente responder, que são processos que são aplicados. A gente tem que começar a aplicar os modelos, pensar em modelos, pensar como estruturar, para ver se realmente a gente consegue fazer. Mas eu entendo que, sim, né, o IA pode muito bem gerar sistemas autoevolutivos para a gente aí, né, e fazer com que ele garanta para a gente aí um processo de integridade e acessibilidade dos documentos a longo prazo. De repente está aí, né? Eu tô falando muito rápido? A solução, né? Oi? Eu estou falando muito rápido, porque eu falo rápido mesmo. Tá ótimo, tá ótimo.
Bom, a gente voltou à web semântica aqui. A web semântica para governança automatizada de documentos. A governança de documentos arquivísticos digitais envolve acompanhamento do ciclo de vida, desde a criação até o arquivamento final. Ferramentas automatizadas podem ajudar a garantir que os documentos mantenham sua autenticidade e sejam adequadamente auditadas ao longo do tempo. A web semântica, com sua capacidade de conectar e inferir relações complexas entre dados, pode ser uma tecnologia promissora para automatizar processos de governança. Então, aí vem a pergunta. Em que medida que você acredita que a web semântica, com sua capacidade de conectar e inferir relações complexas entre dados, pode ser utilizada para automatizar a governança de grandes repositórios de documentos arquivísticos, assegurando sua autenticidade e preservação? Você vê que a gente tem essa preocupação de autenticidade e preservação em tudo quanto é pergunta, né? Bom, vamos lá. Bom, essa é uma pergunta bem ampla, assim, né? Assim, eu não consigo nunca pensar em autenticidade e confiabilidade sem pensar em criptografia. Então, assim, esse para mim é um contexto, assim, usar chaves criptográficas, usar modelos de autenticidade, né, usar os modelos reconhecidamente, hoje em dia, inquebráveis de criptografia, que pode ser quebrado no futuro, mas hoje em dia a gente não tem capacidade tecnológica para quebrar. Então, assim, eu acho que os modelos de assegurar autenticidade e confiabilidade são esses, né, mas a gente pode pensar em outros, né. Então, assim, é claro que, quando a gente pensa em outras coisas, né, os modelos, por exemplo, de web semântica, em sua essência, né, eles têm plena capacidade de automatizar a governança de grandes repositórios. Então, assim, eu acho que sim, eles podem fazer isso, né. Então, assim, os modelos de ontologia, por exemplo, né, eles podem ser construídos, por exemplo, eles podem, na verdade, gerir, né, um domínio que seja plenamente possível de ser utilizado para a gente automatizar a estrutura e também a inferir relações complexas. Então, quando a gente pensa em uma ontologia, né, a gente consegue pensar em construir uma estrutura, né, que permita a gente conectar essas coisas. Quando a gente pensa na web semântica, né, criar estrutura de descrição, que possa relacionar outras estruturas, gerar conhecimento, assim, e possibilidades de inferência, né. Então, assim, a gente pensa em um contexto que é totalmente possível de ajudar, né, na governança de documentos. Então, eu sempre penso que a descrição e a relação que existe entre as coisas podem ser feitos por meio de ontologias bem definidas, bem claras. E não é simplesmente a ontologia, né? Muita gente fala de ontologia como se fosse um padrão de descrição só, e a ontologia é muito mais do que isso, né? A ontologia é uma ferramenta capaz, por exemplo, né, de gerar, principalmente, não só capaz, mas ela é feita para isso, né? Para gerar inferência. Então, quando você fala de inferência, né, a gente está falando de justamente pensar em modelo, né, de inferir essas relações entre os documentos baseado no que se espera da ontologia. A ontologia é um ferramental capaz, né, de constituir informações que não são sabidas. Então, assim, eu não sei se as pessoas têm a exata noção disso, né, mas, por exemplo, quando eu vou pegar um exemplo, que não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Por exemplo, eu pego um SUS, por exemplo. Tem lá o cadastro do SUS das pessoas. Então, eu tenho lá a pessoa, e tem o pai, né, e tem o filho cadastrado. Então, eu tenho uma hierarquia ali, né, de avô, pai e filho, por exemplo. Né? Então, essa relação que existe é uma relação sempre vertical. Você não consegue ir lá no sistema do SUS, por exemplo, e falar assim, quem é irmão de quem? Não tem essa informação lá. Mas a partir do momento que você coloca essa informação numa ontologia, a ontologia é capaz de pegar um pai que tem 2 filhos e dizer, esse aqui é irmão desse, esse é tio desse, esse é sobrinho desse. Essa inferência é baseada no quê? Num contexto que você coloca dentro de uma ontologia. Esse dado não está gravado no banco. O dado não está gravado, constituído em algum lugar. Essas relações existem por quê? Porque a estrutura da ontologia permite construir e inferir isso. Além disso, a ontologia, né, a web semântica, de um modo geral, né, ela nos dá a capacidade de uma coisa que as pessoas falam sempre pouco de quando está falando de web semântica, que é a questão da serendipidade, que é você descobrir coisas que até então você não sabia. Então, quando você começa a relacionar e você começa a construir os modelos de inferência, os códigos de inferência para gerar resposta, a gente começa a descobrir coisas de relações que são novidades, assim, que a gente até então não entendia. Inclusive, que pode descobrir entre os documentos. Então, eu penso que a estrutura formal, né, que envolve essa estrutura para você organizar o ciclo dos dados,
e pode muito bem nos dar insights de várias coisas do modelo de governança de dados. Acho que assim, então, hoje os web semânticas podem ajudar muito a gente no contexto de governança do modo geral, mas não deixando de dizer que, inclusive de autenticidade também, né, mas ainda continuo achando que sempre que quando for falar de autenticidade e confiabilidade, eu sempre penso no modelo criptográfico. Bom, a próxima pergunta é sobre exploração de redes semânticas para arquivologia preditiva. No campo da ciência de dados, as redes semânticas são utilizadas para prever relações e padrões em grandes conjuntos de dados. Na arquivologia, essa tecnologia pode ser utilizada para prever quais documentos podem estar em risco de perda ou quais conjuntos de documentos podem possuir uma maior relevância, né, a avaliação, com base em metadados e padrões de uso. Essa abordagem criaria um novo paradigma de arquivologia preditiva. Você vê a possibilidade de desenvolver uma arquivologia preditiva, onde essas redes seriam usadas para prever, por exemplo, quais documentos são mais suscetíveis à perda, ou quais conjuntos de documentos devem ser preservados, em função de metadados e uso? Que pergunta, hein? É um doutorado essa pergunta aí, sabia? Dá. Não o meu próximo, mas dá. Dá um doutorado. Essa é a pergunta do milhão, sabia? Quando a gente pensa em algo preditivo, não tem como não pensar em IA. Né? Então, assim, sempre que eu penso em algo preditivo, eu sempre penso IA. Né? Então, porque IA hoje em dia é predição, né? É antecipação, né? É antecipação do que pode vir a acontecer baseado num padrão conhecido. Então, a gente pensa no padrão conhecido, que é isso que você está dizendo, né? A gente tem metadado, tem documentos, então, assim, baseado nisso, nos acontecimentos, a gente consegue, teoricamente, predizer o futuro. Né? Então, essa é a ideia da IA. Eu tenho certeza, né, que quando a gente começa a tratar isso, né, num contexto onde a gente tem uma ontologia, não necessariamente uma ontologia, mas uma descrição muito bem feita do nosso conjunto de dados que está ali, do nosso arquivo, por exemplo, né, e com o IA bem treinada, né, com várias validações, etc. Tá? Então tem que pensar num modelo bem estudadinho e tal. A gente pode gerar a ferramenta capaz de fazer arquivologia preditiva sim. Né? Eu acho que, na verdade, isso é o futuro, né? A gente vai prever muitas coisas daqui para frente. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa muito interessante de se pensar. Então, eu acho que isso aí é uma pergunta de pesquisa para um doutorado bom, né? Pensar em modelos preditivos para esse tipo de coisa. Não dá, assim, quando eu falo esse tipo de coisa, só para esclarecer, tá, Tati? Assim, às vezes as pessoas acham que elas vão fazer assim ou perguntar no chat GPT e vai ter a resposta. Não é isso, tá? Então a gente precisa pensar o quê? Cara, quando você vai fazer um modelo de predição, você precisa ter, primeiramente, um modelo bem treinado. Esse modelo bem treinado, às vezes, envolve um grupo focal, envolve gente, envolve coisas que não são só simplesmente a máquina. Então, às vezes, você vai trabalhar 2, 3 anos simplesmente para treinar um modelo que seja capaz de responder essas perguntas e fazer uma predição. Então, não é simples assim. Tá? Então, assim, a gente tem um conjunto de algoritmos que pode fazer isso, um conjunto de metadados que devem ser estudados, um conjunto de dados que tem que ser pensado, no volume de dados, assim, são um conjunto grande de variáveis para se pensar em como criar um modelo que realmente façam isso. Então, assim, quando eu falo isso, parece que eu estou falando assim, não, vai lá, senta no computador e faz. Não é isso, tá? Assim, são coisas que são possíveis de fazer, mas demandam pesquisa, demandam estudo, demanda várias coisas para se chegar e pensar num modelo desse, tá? Mas eu entendo que sim, eu acho que isso aí é o futuro. A interoperabilidade entre diferentes sistemas de gestão arquivística é um problema crítico, especialmente quando cada sistema pode ter seu próprio conjunto de padrões de metadados. A web semântica, ao permitir que diferentes fontes de dados se comuniquem e se integrem de maneira eficiente, poderia facilitar a interoperabilidade entre sistemas heterogêneos, preservando o contexto e a integridade dos documentos. Aí a pergunta. Como as soluções de interoperabilidade baseadas em web semântica, como a plataforma Vivo, podem ser adaptadas para facilitar o intercâmbio e a integração de documentos arquivísticos entre sistemas heterogêneos, garantindo que diferentes padrões possam dialogar sem perda de contexto com metadados. Legal. Essa é uma pergunta bem aplicada, né? Se a gente responder isso, a gente não precisa mais nem trabalhar, né? Não. Porque tá resolvido tudo, né? Bom, eu não sei se você sabe, né? Eu tenho um artigo publicado em 2017 sobre a plataforma Vivo.
já é uma coisa assim, eu considero a plataforma Vivo já um modelo bem interessante de estrutura de inscrição para o contexto científico acadêmico. Então, assim, esse é um modelo, poderia ser um modelo central para integrar bases, né? Como outras eu tive a oportunidade de trabalhar com Europeana, né? Trabalhar no projeto de museu aqui do IBRANCO, Taracan, né? Conheço outros acervos como Digital Anisi, como, enfim, muitos outros acervos, mexicana, enfim, né? E essa é uma questão, né? Tanto para arquivologia, quanto para biblioteconomia, quanto para a medicina, né? É uma questão preponderante, que é o quê? A gente conseguir fazer, né, o intercâmbio, a integração entre objetos digitais, que podem ser documentos ou qualquer um, de sistemas heterogêneos, são sistemas diferentes. Essa é uma questão que ela tem bastante por ser trabalhada ainda, né? Eu acho que é possível, né, a gente criar modelos de IA, por exemplo, né, que sejam capazes de realizar esses mapeamentos e criar um processo de interoperabilidade entre plataformas diferentes. Não para resolver, mas para ajudar. Então, assim, eu posso colocar, por exemplo, treinar um modelo, né, baseado numa plataforma viva, falar, esse é o modelo central. Agora, eu vou colocar esse algoritmo para rodar em repositórios, em arquivos, tal, e ver como que isso está e tentar fazer a relação. A relação pode acontecer de metadados, não baseado só no metadado, mas no dado que está ali, no conjunto de dados que está ali. Então, assim, a gente já sabe, eu e você, Tati, que a gente estudou um pouco isso, né? Como que você pensa num modelo descritivo, né? Quando você pensa num rótulo de um descritor, baseado nos dados que estão ali. Então, quando você faz isso, né, e você tem isso de dois lados, né, olhando para os dados e olhando para um montante de dados, você pode imaginar que esses dados, eles têm, de certa forma, relação entre eles. A partir do momento que você faz isso, você vai tentar fazer isso subir no modelo de integração e dizer assim, ó, basicamente, né, eu tenho um modelo relacionado que eu posso dizer que esse campo aqui de metadados se associa a esse aqui e, de certa forma, eles estão próximos do que eu penso numa descrição de uma tag vivo, por exemplo, que é essa daqui. Então, assim, eu acredito que a gente possa pensar em modelos de IA que façam isso. Então, isso passa, né, por um modelo de aplicar um algoritmo que seja capaz de entender os dados, né, e a partir disso verificar como que o modelo de metadados daquela base ele foi construído, o que ele foi pensado, e a partir disso tentar fazer um modelo de integração. Para fazer integração direta? É um negócio que você vai apertar o dedo e vai apertar o botão e vai resolver? Não, porque a interoperabilidade é um problema sério. E o que acontece? Se a gente for olhar, a gente criou padrão de metadado há 50 anos atrás para criar um modelo único de descrição, e depois a gente foi criando 500 outros milhões de padrão de metadados. Então, a gente tem outros padrões de metadados que, inclusive, não se conversam. Ou então, com bases, por exemplo, quando eu já vi arquivo, já vi biblioteca digital, já vi museu digital, que você usa um padrão de metadados e descreve outra coisa lá dentro. Então, assim, a tag é uma coisa, mas está descrito outra coisa lá dentro. Então, assim, a gente tem vários problemas para resolver do ponto de vista da interoperabilidade, mas eu entendo e acho que modelos de IA podem nos ajudar com isso. Não resolver, mas podem nos acelerar processos, né? Então, assim, tudo que eu sempre vou falar, em qualquer contexto que eu tiver de IA relacionado à questão da biblioteconomia, da arquivologia, da museologia, eu sempre vou dizer o seguinte, cara, essas ferramentas, né, tudo que a gente tem de tecnologia hoje, eles podem nos ajudar nos processos. Talvez não vai resolver de cara, mas eles podem nos ajudar, né? E aí, com a ajuda do ser humano e do nosso conhecimento, a gente é capaz de melhorar isso, né? E fazer chegar no que a gente gostaria. Então, ele pode acelerar e pode diminuir o trabalho em algumas coisas. Mas essa é uma outra questão bem interessante. Assim, a interoperabilidade é sempre um problema, né? Mas acho que dá para pensar em coisas bem legais relacionadas a isso. Bom, gente, chegamos ao fim, né, das nossas perguntas. Foram 6 perguntas, eu queria que fosse muito mais, mas deu, né? Assim, vamos liberar o professor, porque o professor é super atarefado, é bem difícil eu conseguir, gente, um horáriozinho para falar com ele, mas, de qualquer forma, professor, muito obrigada, de coração, é sempre bom conversar contigo. Vou colocar aqui nos agradecimentos. Esse é o contato do professor Santarém, pessoal. É santarém@usp.br. Tem meu contato aí também, caso vocês queiram falar comigo. Queria agradecer
ao Alex por esse convite. Alex, obrigada por você me deu essa oportunidade de conversar de novo com o professor Santarém, foi maravilhoso. Eu espero, a partir daqui, trocar mais figurinhas com você, professor, e assim, criar mais esse laço, né, que a gente tem, principalmente com a arquivologia, né, de trazer mais para cá, porque a gente está precisando de profissionais como você, pensantes como você, assim, com esse know-how que você tem para o nosso lado. Então, obrigada. Queria também agradecer em nome aí do pessoal desenvolvidos, né, do CNA, né, a organização toda, a mesa que está aí, a todo mundo que está nos ouvindo. E é isso, gente. Você quer dar um tchau, professor? Queria agradecer o convite, muito obrigado. Então, assim, é uma honra poder participar desse 10º Congresso Nacional de Arquivologia. É uma coisa que eu sempre falo, assim, né, a IA está aí, ela está acontecendo, cara. Então, assim, a gente tem a oportunidade de acontecer junto. Então, quem é de arquivo e tem interesse nesse tema, tem interesse em tecnologia, tal, a hora é agora, da gente estudar isso e ver o que a gente pode fazer. Porque se a gente não fizer, alguém da computação vai fazer, ou outras pessoas vão fazer, porque isso vai acontecer. Né? Então, assim, quem tem interesse nesse tema, a hora é de entrar nesse trem aí, nesse barco, é agora, e começar a pensar a respeito disso, começar a estudar, enfim, acho que a gente está num momento ótimo para pensar a respeito disso. E agradecer de novo, Tati, você é sempre sensacional, né? Agradecer pelas perguntas, pela sua simpatia de sempre, pela sua colaboração de sempre, e fico sempre à disposição, se você precisar. Obrigado. Obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.